Vamos elevar nossas mentes, nossos corações, para sentirmos com nossa alma o mantra do Pai Joaquim de Uruanda. Mente, produza em mim, Espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos, seja eu vigilante com os meus pensamentos, e seja eu causador de amor onde eu estiver. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqueles que estão pela primeira vez hoje na nossa casa. Nós tivemos a oportunidade hoje de ter mais um dia de trabalho bastante ativo lá na construção da nossa nova sede. Então hoje o nosso corpo de voluntários está bastante reduzido. O pessoal está cansado, com direito, trabalhou o dia inteiro, amanhã tem mais um dia de trabalho, mas nem por isso as nossas atividades param aqui. O propósito agora é nós termos logo a oportunidade de termos a nossa nova sede finalizada. Tem muito trabalho por lá para fazer, muito trabalho mesmo. E como recados do nosso início da nossa palestra, lembrando que no próximo dia 28 de maio nós teremos a nossa super feijoada fluidificada. Vai ser no sistema de retirada aqui na Casa Espírita, a partir das 11h30 da manhã até aproximadamente 1h da tarde. O preço de cada ticket é de R$40. Ok? Espero que todos aqueles que estão vindo de casa também possam contribuir. Aquele domingo que você não está com muita vontade de cozinhar, nada mais justo do que, puxa vida, hoje eu vou pegar aquela feijoada fluidificada. Não vou precisar ter muito trabalho de sujar a louça hoje, vou ficar um pouquinho mais descansado. Ajuda a Casa Irmãos de Luz, ajuda o nosso trabalho, arrecadamos assim fundos para nós continuarmos agora a construção da nossa nova sede. Vai ficar linda, vai ficar maravilhosa e nós não vemos a hora de estarmos todos nós reunidos lá. Enfim, começamos agora a nossa palestra, um tema que é espinhoso, bem ao estilo do Alan, né? O menino para gostar de falar de polêmica, mas assim tem que ser. Falávamos hoje aqui durante o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que nós iniciamos às 18 horas todos os sábados. Para você que está iniciando hoje aqui, nós começamos às 17 com a leitura do livro do Pai Joaquim e às 18 horas com o Livro dos Espíritos. E nós falamos durante os nossos estudos, inclusive, da energia que é necessária para nós sairmos de uma zona de conforto. Ninguém gosta de sair de uma zona de conforto. Mas, lembrando que é necessário, sim, que nós busquemos a força interna, para, mesmo que seja necessário, enfrentar, às vezes, problemas, assuntos polêmicos. Então, nada mais justo do que trazer, às vezes, um assunto que muitas vezes nós já tenhamos nos perguntado em algum momento da nossa vida. Quase nem todos que estão aqui já iniciaram a vida em berço de família espírita. Muitos vêm de outras filosofias religiosas, de outros segmentos e fundamentações religiosas. E em algum momento da vida, quando tenham ouvido falar a respeito do Espiritismo, que é uma filosofia nova, relativamente nova, possa ter causado algum desconforto. Sim, o Espiritismo foi alvo de muito preconceito e provavelmente ainda exista preconceito mundo afora. Muito embora o nosso país seja uma das nações que mais tem seguidores da doutrina espírita, ela é ainda, infelizmente, ainda alvo de preconceito. Mas para nós discutirmos a respeito desse preconceito, que ainda insiste, espero que se erradique logo, em torno do Espiritismo, nós precisamos falar um pouquinho da nossa história. E aí que é aquela aula de história gostosa que o professor Alan gosta de ministrar. Se nós nos imaginarmos
vamos dizer no século 5, 6 antes de Cristo. O ano é aproximadamente 500 ou 600 antes de Cristo. Tínhamos aí algumas civilizações povoando o mundo, tínhamos os gregos, descortinando as filosofias, tínhamos os egípcios, já uma cultura antiga, os persas, ainda uma das civilizações primordiais, os chineses, os hindus, e talvez uma só civilização na América. Os próprios celtas, que era um povo indo-europeu, que habitava no centro da Europa, foi aos poucos se manifestando a partir dos anos... Puxa vida! Os celtas floresceram mais ou menos nos anos 700, os vikings também por volta dos anos 700. Mas nós estamos falando aqui ainda antes de Cristo. E o que era aquele mundo lá atrás? Foi justamente nessa época, ou seja, aproximadamente no 5º ou 6º século antes da Era Comum, que o livro de Deuteronômio foi escrito. Segundo, é aceito pela grande maioria dos estudiosos. E é muito válido que para nós, que estamos aqui discutindo à luz da sabedoria, que nós pelo menos tentamos seguir, que nós tentamos entender em cima de fatos nos quais nós podemos usar uma mente racional, nós precisamos levar em consideração essa passagem do livro de Deuteronômio, que é o capítulo 18, e inicia-se mais ou menos no versículo 11. Mas é um tanto complicado você afirmar no capítulo 18, os versículos 11 em diante, em cima de uma única tradução bíblica. Porque existem várias. E cada tradução tem uma interpretação. Eu trouxe algumas aqui, que eu vou citar, para nós então falarmos a respeito. Aqui tem 2 traduções bíblicas. Eu copiei mais uma aqui que eu busquei na internet, Bíblia Online. Veja que interessante. Ou, aliás, ouçam, né? Ouçam que interessante. E avaliem junto comigo. Deuteronômio 18, 11 para frente. Na verdade é que eles estavam passando as orientações aos povos antigos. Começa pelo 9, diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. 2 pontos. Vou para frente. 11 diz o seguinte: não deves buscar nenhum encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. É o que diz essa tradição aqui. Essa outra tradição aqui eu achei muito radical, entretanto, vai ser objeto das nossas avaliações. O mesmo versículo 11, ela fala assim: ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vá consultar, vou frisar, médium espírita, ou um prognosticador profissionais de eventos, ou alguém que consulte os mortos. Segunda tradução. Essa outra tradução online que eu peguei aqui, transcrevi, diz o seguinte: não consultar nenhum encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, nós olhamos aqui e prestamos atenção em 3 versões de traduções bíblicas dessa passagem de Deuteronômio 18, 11, e que de forma clara nós podemos racionalmente observar a manipulação de interesses no que diz respeito a uma orientação antiga. Ou seja, lá nos primórdios, como eu vinha falando,
no século XV, no século V a.C., com poucas civilizações ao entorno da Terra, com a herança moral ainda extremamente embrionária, vocês conseguem imaginar o que poderia ser o contingente desencarnado daquela época? Volto a perguntar. Sempre lembrando que nós sabemos que ao nosso entorno temos inúmeros seres desencarnados que se relacionam conosco, que são seres irmãos nossos. Agora imaginem no século V a.C., os mesmos seres daquela terra de outrora, ainda sem uma luz no que diz respeito à evolução moral. Então, de certa forma, a orientação dada para aqueles povos antigos para que não buscassem consultas aos mortos ou adivinhadores ou a espíritos adivinhadores tinha um senso de orientação. Sim. Ainda tem validade para os nossos dias? Eu penso que sim. Para nós que seguimos a luz da doutrina espírita, como nós sempre falamos aqui, a nossa responsabilidade é muito grande. Quando, em algum momento das nossas vidas, nós decidimos buscar uma orientação no mundo espiritual, é importante que nós saibamos ter clareza de que aquilo na qual nós estamos buscando não é uma resposta para algo que eu, pessoalmente, estou fugindo da minha responsabilidade de decidir. Como nós estamos falando aqui de preconceito em cima do Espiritismo, que se fundamenta em cima de uma tradução antiga, que por diversas vezes foi manipulada de acordo com interesses de outros segmentos religiosos, assustando muitas pessoas e trazendo uma certa, vou ficar longe dos espíritas. Infelizmente, essa realidade doída, eu vivi nos anos 80, não sei como é que está nos dias de hoje, mas é um fato que o espiritismo kardecista, um espiritismo que é iluminador, não pode ser confundido com alguns casos isolados de pessoas que se intitulam espíritas, mas ao mesmo tempo vendem como se fossem milagres. Resolvo tudo na sua vida. Trago a pessoa amada de volta. E por aí vai. Isso nós não podemos, de forma alguma, permitir que a nossa visão racional classifique como um espírita kardecista. Nós usamos aqui, frisamos repetidas vezes, que existem várias correntes de espiritismo, que todo espiritualismo ou espiritismo é aquela, não posso dizer religião, mas aquela corrente que aceita de forma natural que a sobrevivência do espírito após a morte é algo extremamente provável, segundo a ciência, ou segundo a sua própria intuição, ou segundo as experiências que essa pessoa tenha vivido na vida dela. Então, possam existir os espíritas que já nascem com dons, seja da visão, da clarividência, da audição. Quem pode ir contra uma pessoa que simplesmente tem esse dom maravilhoso? Como existem tantos médiuns ainda vivos aqui no Brasil, que são clarividentes, que psicografam
de forma absolutamente inconsciente e nos trazem obras que são riquíssimas. Então nós estamos falando aqui de dois universos extremamente diferentes, de coisas extremamente distintas. Quando aqui esse Antigo Testamento citava que deveria se evitar a busca de respostas através de espíritos adivinhadores, ele tinha sim uma intenção moral. Porque vamos trazer agora como exemplo os dias atuais. Se eu vou buscar aconselhamento num médium espírita para resolver um problema pessoal meu de relacionamento, que utilidade tem isso para a causa maior, para o bem maior? Um espírito que efetivamente é ou está num estágio elevado moral, assim como cada um de vós são espíritos num estágio de conhecimento, de sabedoria, de moral, mas um espírito desencarnado, num estado moral elevado, ele não perde o seu tempo respondendo a esse tipo de coisa. Ah, mas eu fui lá, consultei um espírita e ele me disse que vai acontecer tal coisa, que vai ser tal coisa, que eu tenho que tomar essa decisão, que eu tenho que voltar com uma tal pessoa. Duvidem. Duvidem. Duvidem, repetidamente duvidem. Por quê? Com toda certeza, esse tipo de orientação que possa partir do mundo espiritual para o mundo encarnatório é folclórica. Ou possa ser simplesmente de um espírito zombeteiro. Volto a frisar. A responsabilidade dos espíritos no mundo atual, ela é grande. Primeiramente, porque nós, sempre sendo continuamente lembrados da importância de usarmos o nosso livre-arbítrio, o nosso filtro, as nossas escolhas sobre aquilo que vem do mundo espiritual é maior, é gigante, tanto que aí começa sempre um lembrete de que nós precisamos, sim, estudar continuamente. O espírita, nos dias atuais, nesse mundo líquido, nesse mundo sem forma, nesse mundo dinâmico, nesse mundo que as pessoas não sabem o que é certo e o que é errado, precisam estudar. Precisam estudar o Espiritismo. Precisam estudar, sim, o que Allan Kardec codificou e trouxe para nós do mundo encarnado. Tão simples de avaliarmos, eu citei aqui, aliás, eu vou citar aqui uma das questões do Livro dos Espíritos que em breve nós estaremos estudando. Imagine, há 200 anos atrás, quando Allan Kardec estava lá codificando a doutrina espírita, o que ele estava fazendo? Ele estava, sim, consultando espíritos. Mas ele fez alguma pergunta? Algum momento ele botou aqui na codificação da doutrina espírita alguma pergunta de cunho pessoal? Não. Tudo o que ele perguntou sempre foi com um objetivo maior, que é a elevação do nosso patamar moral. Foi nos dar orientações para que nós saibamos o que fazer diante de cada situação na qual nossa vida pode ser submetida. Nos fala como é, de forma natural, a atividade no mundo espiritual. O que acontece, o que pode acontecer no momento do desencarne. O que acontece, por que nós retornamos à vida material. Então são perguntas que vão sendo respondidas muitas vezes com outras perguntas. Deixa eu anotar aqui um momento. Esqueci de marcar a questão.
está aqui. Questão 562 é o capítulo 10. É um capítulo que abrange as ocupações e missões dos espíritos. Sim, os espíritos têm missão. E ele fez na pergunta 562 algo lacônico, direto. E ele perguntou assim: e os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão no repouso absoluto ou têm também ocupações? É isso que eles respondem com outra pergunta. O que querias que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna também seria um suplício eterno. É um tipo de resposta que mostra o nível de superioridade dos espíritos que traziam a luz ao mundo encarnado. É totalmente diferente, é tão simples, é tão distinto quando alguém busca um médium espírita, ou que se intitula, e faz uma pergunta de cunho pessoal. O que eu devo fazer com isso ou com aquilo? Então, um espírito ou um médium que se predispõe, e eu estou falando aqui de espíritas, eu não tenho nenhuma objeção de falar isso, mas um espírita que se diz espírita, kardecista, precisa ter essa responsabilidade, sim, de saber filtrar o que vem do mundo espiritual. Estou repetindo, vou bater nessa tecla sempre. Se eu estou ou sou abençoado com a faculdade de ser um médium, ter uma forma de comunicação com o mundo espiritual, com o mundo incorpóreo, que eu use esse tipo de dom para algo que seja útil para mim e para um número maior de pessoas. Isso desvenda e isso separa, é um separador de águas daquilo que o Deuteronômio antigo falava, daquilo que pode ser ainda algum tipo de preconceito a respeito do espiritismo atual. O espírita atual merece e deve ser orgulhoso dessa decisão que tomou. Eu sou espírita e posso falar para todo mundo. E eu pratico o espiritismo? Bom, isso é a fase 2. Ser espírita e praticar o espiritismo são coisas que nós vamos aprimorando ao longo da nossa jornada dentro desse mundo que é praticamente inesgotável de conhecimento. Nós temos que estudar, sim, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, porque todas essas obras vão nos moldando, vão nos aprimorando. Então, um bom espírita, kardecista que eu digo, que tenha estudado o Livro dos Médiuns, vai saber usar esse filtro. E vai, se vem uma pessoa consultá-lo, eu preciso saber o que eu vou fazer com esse meu relacionamento, um bom médico vai dizer: meu irmão, aqui não é o fórum para esse tipo de pergunta. São realidades duras que precisam ser enfrentadas. São coisas que nós tenhamos que dividir a respeito dos vários níveis de espiritismo que se apresentam no nosso mundo atual. Outra coisa que é perigosa em relação a isso, a tomada de decisão da busca de um espírito adivinho, é, digamos, entrar nessa zona de conforto, ou optar por esse conforto, de não ter a responsabilidade sobre uma decisão que precisa ser tomada. Eu vou lá consultar o médico. O médico diz para mim que eu tenho que fazer tal coisa. Beleza. Porque você não decidiu. Porque você não escolheu. Porque você não teve coragem de tomar uma decisão que você tem que tomar e assumir as consequências possíveis ou irreversíveis da sua escolha. Então, buscar uma solução no mundo espiritual para uma coisa que você tem que resolver, perdão, com a dor da palavra, mas é uma covardia. Temos sim que ter coragem de tomar decisões perante qualquer situação na nossa vida. Enfrentar o que tem que ser enfrentado. Mas foi
O Espírito que me instruiu, eu não sou culpado por isso. Não é assim que funciona. Não é assim que se começa um relacionamento. Deixa eu pegar mais uma questão aqui, pessoal, que é importante nós trazermos aqui. No capítulo 9, não, perdão, capítulo 10 do Livro dos Espíritos, ele abrange a lei de liberdade. E quando eu falo de leis, é sempre bom ressaltar que são leis universais, imutáveis. Leis nas quais todos os seres encarnados e desencarnados estão submetidos. Falamos aqui da lei de liberdade. Questão 825. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Aí eles respondem, não. Porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os dos pequenos. Ele torna a perguntar, então qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de liberdade absoluta? O Espírito responde, o Espírito Verdade responde, a de um eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direito a respeitar e não têm mais, por conseguinte, a liberdade absoluta. Então, se nós queremos ter liberdade absoluta, nós temos sempre que lembrar que qualquer decisão que eu tomo, eu envolvo alguém, ou mais de uma pessoa. Embora o livre-arbítrio seja um direito irrefutável de cada ser, a minha lei de liberdade me lembra de que as decisões que eu tomo sempre vão ter um resultado. Vem logo atrás disso a lei de causa e efeito, que para as decisões que eu tomo haverão efeitos. Então, são três coisas básicas que uma pessoa esclarecida deve sempre se lembrar, antes de sair desesperadamente consultando os médiuns espíritas. A busca pelo médium espírita, muitas vezes, se torna útil quando é a busca de um aconselhamento, a busca de uma orientação para uma decisão que eu preciso tomar, que eu precise tomar. Às vezes uma resposta que já está dentro de mim, mas que eu não tive coragem de olhar de frente para ela. Mas jamais buscar que o pacote venha pronto, de forma que tire de mim a responsabilidade por essa escolha. Já deu o horário, pessoal. Poderia ficar falando muito a respeito. Eu tenho que tomar as decisões para não prorrogar demais. Mas sempre lembrem-se de que nós temos uma responsabilidade gigante sobre esse mundo moderno. Nós sim desejamos sempre um mundo melhor. Acima de tudo, nós desejamos a nossa própria felicidade. Nós desejamos resolver muitos problemas em nossa vida. Quem não os tem? Mas não existe mágica. Não existe uma pílula que você toma, que lhe é dada e que todos os problemas serão resolvidos da noite para o dia ou instantaneamente. O Espiritismo nos ensina que nós, sim, estamos submetidos a momentos de alegria, a momentos de tristeza. E quando nós estamos nos momentos de tristeza, nada mais importante do que olhar para dentro de si
buscar a força que cada um tem dentro de si, se conectar com o grande Criador, pedir que uma resposta ilumine a vossa mente, seja de forma intuitiva, seja de forma de um sinal, mas que aquilo ilumine cada um para aquilo que precisa ser feito, que é o certo. E que para nós tenhamos sempre coragem para enfrentar, seja qual for o resultado das nossas decisões. Nós devemos também nos lembrar, sempre, que como espíritas, nós não podemos nos sentir, eu diria que seria, de certa forma, perigoso, nos sentir fascinados jamais devemos nos esquecer e nos preparar e filtrar. Porque esse mundo desencarnado, de certa forma, pouco mudou daquele ano que se referia ao 5º século antes de Cristo. Há espíritos de todos os níveis morais ao nosso entorno. Há pessoas de todos os níveis morais ao nosso entorno. Eu posso buscar um aconselhamento num sábio ou num tolo. O que difere um do outro é a dimensão. Finalizo com uma frase de Pitágoras, do mestre filósofo, que vale para tanto os encarnados quanto os desencarnados. E cita, abre aspas: se o que tenhas a dizer não é mais belo do que o silêncio, então cala-te. Assim finalizo a nossa palestra de hoje, com profunda gratidão, esperando que a semana de cada um de vocês seja novamente rica, abençoada, cheia de experiências, cheia de coragem, cheia de bons momentos, cheia de vida presente, cheia de abraços, cheia de sorrisos e cheia de expressão eu te amo, nunca se esquecendo que também é importante falar, muitas vezes, eu te perdoo ou perdoe-me. Que assim seja.